Olá, estamos de novo no carro. Deixa eu ler um comentário, por isso que eu estou aqui parado. Quero ler um comentário que uma pessoa mandou, foi o Anastácio Schneider. Obrigado pelo seu comentário, amigo. Deixa eu ler para vocês aqui e falar um pouquinho sobre isso. O Canadá, ele fez esse comentário no meu vídeo sobre a corrupção no Canadá. O Canadá fez uma grande besteira escolhendo esse primeiro-ministro, totalmente de esquerda, e aí colocou entre parênteses socialista, mancomunado com os ideais e projetos da esquerda mundial. Se continuar, vai desmontar a infraestrutura do país. Preciso colocar a água no meu limpador de para-brisa. Nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas é que o carro acabou de alarmar aqui. Eu acho que eu tenho um vazio aqui, um cheio aqui atrás. Vamos lá. Se continuar, vai desmontar a infraestrutura do país e deixá-lo pronto para a destruição. A maconha já entrou. A destruição dos valores morais está em andamento, com o alinhamento do Trudeau aos grupos de liberação de drogas, aos grupos gays, aos ecoterroristas e a todos esses agentes da esquerda que têm como único objetivo destruir a sociedade livre, os valores morais e familiares e implantar o comunismo travestido de democracia progressista. Não deixem esses canalhas se criarem. Depois vão reparar os danos e extirpar a sua presença maligna. Não é trabalho fácil. Vídeo que acontece no Brasil. Amigo, obrigado pelo seu comentário, Anastácio. E deixa eu falar rapidinho, antes de colocar a água no limpador de para-brisa, que eu vou precisar desse limpador de para-brisa funcionando bem na estrada. O Canadá, amigão, já há cerca de 50 anos vem sendo governado alternadamente por partidos com uma linha mais à direita e partidos com uma linha mais à esquerda. Inclusive o próprio Trudeau, o pai dele, que é o grande mentor dele, foi primeiro-ministro no Canadá. Tem quem goste e tem quem não goste. Então, eu acho que essa alternância de poder, ela acaba sendo salutar, ela acaba sendo boa. E eu não lembro de ter visto em momento algum, ou pelo menos ter escutado falar em momento algum, de que o Canadá passou por essa ebulição, essa confusão que acontece, por exemplo, na Venezuela, que aconteceu no Brasil, esse descalabro, essa roubalheira generalizada. O Canadá adota um sistema de escolha de políticos diferentes do Brasil, e é sobre isso que eu quero falar. Eu preciso pegar a estrada, mas eu preciso também colocar água no limpador. Deixa eu ver primeiro se a gente tem aqui no carro. Eu acho que eu tenho uma bombona preparada. Fica aí que eu volto já já, gente. Aqui é assim, tudo na hora. Só um instantinho. Olha só, esse aqui é... mostrar para vocês aqui, mostrar a câmera interna apenas. Esse aqui é um líquido que a gente coloca na frente lá do carro, no reservatório, para poder limpar o para-brisa. E ele tem que ser um líquido especial, não pode ser só água, como no Brasil. E ele tem um preparo para aguentar. Esse aqui aguenta até 45 graus abaixo de zero, sem congelar, tá? Porque se congelar estraga tudo e não funciona, né? Estoura as mangueiras, mas enfim, volto já.
3 graus abaixo de zero, mas parece que tá fazendo mais frio ainda. Eu botei o negócio aqui atrás de qualquer jeito, depois tá vazio de qualquer forma, mas enfim. Abastecido o carro de gasolina e do limpador de para-brisa. Esse frio afeta até a forma da gente falar. O carro de polícia ali parou alguém que com certeza fez uma besteira. Aqui a polícia, eles trabalham muito assim de parar a pessoa. Quando você faz uma besteira, eles vão lá, olha só, do lado esquerdo aqui, eles vão lá e param o cara, pede os documentos e aí checa tudo. Se tiver alguma coisa, esse carro é descaracterizado. Esse carro da polícia não tinha nenhuma. As luzes são todas por dentro dos vidros. Tem umas luzes que ficam nos espelhos retrovisores. Então você nem percebe que tem um carro de polícia atrás de você. Quando você percebe, é aquelas luzes lá piscando, o cara já lhe pega ali, meu amigo, já grampa. Enfim, como eu estava falando pro nosso amigo Schneider, o Canadá há 50 anos já vem nessa mudança, alternância de poder, e isso é salutar, isso é bom, porque quando você extrema muito para uma linha, uma ideologia, há uma grande possibilidade de você ter extremos, e todo extremo ele é nocivo. Então, amigo Schneider, eu não vejo essa coisa maligna como você está falando. Não consigo ver assim. Eu esqueci de pegar água, rapaz. Preciso de água. Não consigo ver dessa forma. E me parece que os canadenses também não, porque tem havido essa alternância salutar aqui, e isso tem sido bem proveitoso para o país. O Canadá tem sido um país já há décadas, muitas décadas, reconhecido mundialmente como um dos melhores países do mundo para se viver. Claro que temos problemas também aqui, todo lugar tem problema, eu já falei isso em outros vídeos, mas comparados com o que nós temos no Brasil e em outros lugares do mundo, é realmente quase desprezível, tá? Então, o que eu deduzo dessa situação no país? Eu deduzo que essa fobia que há no Brasil, esse extremismo que tem acontecido no Brasil ultimamente, eu até entendo, porque o resultado desses 13 anos de governo do PT foi roubalheira, e isso é que tem indignado muita gente. É mentira. Hoje eu estava até vendo uma postagem que a Dilma, em 2009, afirmou numa reunião, tem inclusive essa filmagem dela falando, que o trem-bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo estaria pronto para a Copa de 2014. Pelo amor de Deus, nós já estamos em 2015, e em 2014 o que aconteceu foi que a Dilma foi em Cuba inaugurar um porto na cidade de Mariel, em Cuba, com investimentos do Brasil, dinheiro brasileiro que foi jogado lá, 1 bilhão e 400 milhões de dólares. E o trem-bala que ela prometeu que estaria pronto para a Copa de 2014 ainda não está nem 5 anos depois da Copa, 10 anos depois que ela falou essa pérola, ainda não está nem no papel. Então isso frustra as pessoas, isso eu entendo, eu compreendo como isso causa uma sensação ruim. Deixa eu escutar aqui uma mensagem que chegou para mim. Tô na estrada. Respondendo aqui a senhora Ray. Falar nisso, gente, se inscreve no canal dela. O canal dela tá bombando, é um canal sobre relacionamento humano, muito legal, ela é muito divertida. Se inscreve lá, você vai gostar, dá joinha, viu? Dá uma força lá pro canal dela.
Eita, nós estamos na estrada, amor, fazendo aqui um vídeo ao vivo não, um vídeo gravado ao vivo, né? Um vídeo sem cortes. Já parei o carro para botar água no limpador de para-brisa, agora estou escutando sua mensagem. Mas enfim, voltando pro vídeo. Rapaz, aqui é tudo assim, aqui não tem esse negócio de editar, corte, jump cut. Isso aí, rapaz, é coisa de gente que erra demais e fica toda hora dando aqueles pulos lá, entendeu? Então aqui não tem isso não, aqui vai, ó, igual caldo de cana, meu amigo, tudo feito na hora. É só moendo a bagaça. Enfim, amigo Schneider, espero ter respondido o seu comentário de forma satisfatória, tá bom? E, gente, ainda pegando esse gancho do comentário do Schneider, eu quero entrar no assunto principal do programa de hoje, porque o programa de hoje é sobre essa questão do julgamento no STF. Eu estou gravando esse vídeo, são 7h56 da manhã, estou na estrada indo para Red Deer, e antes de eu continuar, um parêntese, ontem eu fui para Red Deer. Talvez você diga assim, rapaz, o cara só vive indo para Red Deer. Não, o que aconteceu foi o seguinte: Red Deer não é naturalmente o meu território. Ontem eu fui dar um suporte a um colega que tem uma máquina lá, ele estava ocupado em outro lugar, e então pediu para eu ir lá consertar esse equipamento. Então eu fui lá, consertei o equipamento, testei tudo, funcionou, peguei o carro, voltei para Calgary, que fica 1h30 de distância. E quando eu cheguei em Calgary, o outro colega que atende também Red Deer me liga perguntando se eu podia dar uma ajuda para ele em Red Deer. Eu falei, rapaz, acabei de chegar de lá, homem. Aí ele começou a rir e falou, pois é, cara, mas acabou de entrar um chamado lá para o hospital e eu estou muito longe ao norte. Como eu falei no vídeo, um dos vídeos aí anteriores, a província de Alberta, ela é gigantesca, é muito grande, e esse amigo, esse colega de trabalho está muito ao norte, então ele precisa de suporte. E aqui estou eu voltando para Red Deer para atender essa máquina. Agora é uma máquina diferente da que eu fui atender ontem, mas enfim, na mesma cidade. Voltando para o assunto principal do vídeo, eu acho o seguinte: o STF hoje está decidindo, e talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, essa questão já tenha sido decidida, sobre se essa corrupção generalizada, Caixa 2, se isso deve ser tratado como crime eleitoral ou se deve ser tratado como crime de corrupção comum. E há um grande interesse nisso, há uma grande expectativa nessa votação, porque eu acho que eu vou botar esse vídeo logo, não é hoje, eu sei que chegar em Red Deer eu vou dar uma uploadada nesse vídeo, porque o assunto está rolando hoje aí no Brasil. Então há uma grande expectativa com relação a esse assunto, porque isso, dizem os comentaristas, né, os especialistas na matéria, como por exemplo Dalton Delagnol e outros, que isso abre uma grande possibilidade para que, por exemplo, Michel Temer, que foi flagrado aí, o assessor dele com uma mala de dinheiro, e teve outro sujeito também que foi pego com caixas e caixas de dinheiro no apartamento, se não me engano, na Bahia. O próprio Lula, que está preso por causa de esquemas com construtoras, com essa coisa toda. Tudo isso abre uma grande possibilidade para que... Está dando um aviso aqui no meu fone de ouvido. Tudo isso abre uma grande possibilidade para que toda essa cambada de políticos que são realmente lamentáveis, que eles se safem de responder criminalmente por esse crime. Aí vai para a Justiça Eleitoral, e eu já escutei o procurador Dalton Delagnol dizendo que quando cai na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral, só para que você tome pé do processo, só para que o juiz, os procuradores, enfim, as pessoas que têm que fazer a análise daquele processo, só para que eles tomem pé da situação, leva meses e meses. E nós temos
daqui a mais um ano, uma eleição no Brasil. Lembre-se que a cada 2 anos nós temos eleição no Brasil. E, de acordo com a lei, a Justiça Eleitoral tem que parar tudo o que está fazendo para dar suporte às questões envolvendo a eleição. E isso significa o seguinte, que esses processos ficariam parados por meses, anos e anos na Justiça Eleitoral, até que eles prescrevam. Isso é outra aberração, é outra regra que eu acho que o Brasil precisa rever. Essa mulher está vindo para cá, hein? O Brasil precisa, é um cabra, que a mulher precisa, o Brasil precisa rever. Por que crime prescreve? Por exemplo, o cara quando chega numa certa idade, 70 e tantos anos, ou é 70 anos, 75, prescreve o crime contra ele. Isso é um absurdo, mas enfim, isso é outra história. Então, o Dathan Dallagnol estava dizendo que se essa decisão do Supremo Tribunal Federal for para que esses crimes sejam tratados como caixa 2, crime eleitoral, que é uma punição bem menor, que tem todo um conjunto de coisas aí que pode resultar em impunidade, inclusive liberação de presos que já estão na cadeia, e o Lula é um exemplo. Tudo isso abre essa porta, e o que realmente pode ser que aconteça isso. Lamentável, lamentável. O Brasil está aí nas biqueiras, né, como diz lá no Ceará, de oficializar a impunidade. Rapaz, é lamentável que o STF, vez por outra, está envolvido nesse tipo de discussão, né? Quer dizer, aquela questão lá da prisão em segunda instância, que vai de novo agora para julgamento, eu não entendo já. Isso aí já foi debatido na corte, parece brincadeira, bicho. Parece assim que, não, porque agora é o Lula, então vamos debater de novo, vamos ver de novo se a gente consegue ter o mesmo entendimento. Já teve o entendimento, rapaz. Em 2016 isso já foi decidido. Quer dizer, é lamentável, lamentável que o país viva como se fosse assim uma zona. Desculpa a expressão, mas enfim. Mas o que eu queria terminar esse programa de hoje falando era sobre a raiz do problema, não o problema em si, que na minha opinião essa questão aí do caixa 2, dinheiro de campanha, dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro por fora, paga, a gente já ouviu várias vezes aí pessoas que gerenciam campanhas políticas dizendo que foi pago tanto por fora, foi pago tanto por dentro, pago tanto com dinheiro declarado, pago tanto com dinheiro não declarado. Quer dizer, toda essa esculhambação, isso aí é resultado de, na minha opinião, tá, de um simples fato. E aí eu volto para o comentário do amigo Schneider, dizendo que é por isso que o Canadá, mesmo tendo alternância de poder entre partidos de linha mais à esquerda e linha mais à direita, nós não vemos, nesses 50, 60 anos, sei lá quanto tempo já faz que existe essa alternância, nós não vemos tanta esculhambação como no Brasil. Quase nenhuma. Porque aqui os políticos são escolhidos por um sistema chamado voto distrital. O que é isso? É quando você é candidato, você só pode coletar votos na região que você se candidatou. Deixa eu trazer um exemplo do Brasil. Imagina que você é um candidato pela cidade do Rio de Janeiro. Agora, daqui a um ano e pouco, a gente vai ter eleição no Brasil de novo para vereador e prefeito. Imagina que você é candidato pelo Rio de Janeiro para vereador. E aí, você sai colhendo votos em Madureira, voto em Bom Sucesso, voto no Botafogo, voto no Flamengo, voto em Ipanema, votos na Barra, votos, enfim, em várias regiões da cidade. E aí depois que você se elege,
Você só volta naquelas regiões da periferia que você foi buscar voto 4 anos depois, quando precisa de uma nova votação. Isso é muito comum no Brasil. Nós temos... Podia passar o dia inteiro aqui falando de cidades no Brasil onde políticos andam por bairros de periferia, todo beijando as crianças, todo simpático, todo apertando a mão de todo mundo. Coisa linda, coisa linda. Um negócio bonito. Mas depois que eles se elegem, eles vão morar nas avenidas litorâneas, nas avenidas beira-mar do Brasil afora, morar em coberturas de luxo, e aí dá uma banana para aqueles bairros de periferia que eles se elegeram, e por isso que fica aquela... Isso é o chamado curral eleitoral. Ele só vai lá a cada 4 anos para recolher votos do curral, e depois o curral fica largado lá, como sempre foi. Aqui, você, quando se candidata, você tem que escolher qual é a região que você está se candidatando. Por exemplo, na cidade de Calgary, como no Brasil tem vários bairros, você é candidato por um determinado bairro. Coventry, aí você é candidato por aquele bairro. Você é candidato pelo bairro de Evergreen. Então o bairro de Evergreen vai votar, e só os votos daquele bairro de Evergreen contam para a sua candidatura. Se você quiser se reeleger, você tem que fazer um trabalho lá naquele bairro de Evergreen. Isso é o primeiro ponto desse sistema. Você, para se reeleger, você necessariamente tem que estar presente no dia a dia daquele bairro. Você não pode simplesmente sumir depois de 4 anos, voltar pedindo votos, porque as pessoas vão dizer: o que você fez por esse bairro aqui, meu amigo? Segundo, isso traz o político para perto da população, porque o político tem que estar presente no dia a dia daquele bairro nos anos seguintes à eleição, nos anos subsequentes. Ele não pode, como eu já falei, sumir. E terceiro, isso é o mais importante, isso é o ponto X dessa questão que o STF está julgando agora. Isso barateia em muito o processo eleitoral. Por quê? Porque o político que vai fazer campanha apenas naquela região, naquele bairro, não tem sentido ele gastar milhões e milhões de reais com propaganda na televisão, por exemplo, com propaganda no rádio, por exemplo, fazendo esse tipo de coisa. Ele tem que fazer o boca a boca, ele tem que ir de casa em casa, ele tem que ir nas escolas daquele bairro, ele tem que ir visitar as pessoas naquele bairro, nos terminais de ônibus daquele bairro, fazer campanha aonde as pessoas estão, porque só vai contar voto naquela região. E aí é que é o ponto-chave. Não há necessidade de tantos milhões de reais para se eleger, por exemplo, um deputado federal. Não há necessidade de tantos milhões de reais para se eleger políticos. E isso vai minimizar muito essa questão de caixa 2 nas campanhas eleitorais. Então o Brasil precisa repensar isso o quanto antes. Isso já é uma realidade, há muitos e muitos anos aqui no Canadá, nos Estados Unidos e em outros países sérios do mundo. É assim que a coisa funciona. E eu não entendo, aliás, entendo sim porque aqui no Brasil não é desse jeito, porque isso demanda mais trabalho. Isso necessariamente significa que o político que quer se eleger, ele tem sim que ir fazer a campanha, ele tem que, depois da campanha, ele tem que mostrar serviço. Ele não pode ficar se escondendo atrás de gabinete, atrás de assessores. Isso não funciona. Ele tem que ter o escritório dele lá naquela região, para que os eleitores daquela região, quando tiverem algum problema legítimo, não é para pedir telha, não é para pedir dentadura, não é isso não, é para chegar lá e dizer: olha, meu amigo, está acontecendo essa situação no meu bairro. Enfim, sei lá, tem uma coisa que precisa ser resolvida para a população. Aí você vai lá no escritório consultório, você vai lá no escritório do político, você apresenta a sua questão e o político vai lhe ouvir. Se ele não atender a essas questões, essas demandas da população daquela região, ele simplesmente não se elege na eleição seguinte. Então eu acho que o Brasil tem sim que repensar essa questão o quanto
quanto antes, para que essa excrescência, o nome disso é excrescência, acabe. Campanhas milionárias, políticos investindo milhões e milhões em campanha. Claro que eles querem ter de volta o investimento. Ninguém em sã consciência joga dinheiro em campanha, milhões de dinheiro em campanha. Empresas que dão muito dinheiro na campanha, eles têm sim, os empresários têm sim interesse em pegar esse dinheiro de volta com juros, correções, de alguma forma, com obra superfaturada, enfim, eles conseguem fazer a maracutaia deles para recuperar de volta o dinheiro que investiram na campanha e muito mais. Então, o Brasil precisa parar com essa esculhambação. Eita, vou te contar. Bom, gente, vou ficando por aqui no programa de hoje. Dá joinha, se inscreve no canal, ativa a sinetinha. Eu tenho recebido algumas informações de que pessoas que querem dar um joinha no vídeo, o joinha não está entrando, que não estão recebendo as notificações de novos vídeos. Tem vídeo aqui praticamente todo dia. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Um abraço. Até o próximo acordo. Ah, agora eu posso controlar o começo e o final da gravação na direção do carro, no volante. Esse aplicativo de gravação, esse software que faz gravação, ele se conecta no Bluetooth do carro, e no volante do carro tem alguns botões aqui para passar música para frente, para voltar, enfim, para pausar, para aumentar o volume, baixar o volume, no próprio volante do carro. Então eu posso parar de gravar sem tirar as mãos do volante. Eu não preciso nem olhar para a tela do computador. Eu tenho aqui um computador montado numa base igual aquelas bases da polícia, aqueles viaturas que tem aquela base para botar o computador. Eu tenho uma igualzinha e eu uso para quando tiver, como estou agora na estrada, como eu vivo na estrada, muitas vezes eu preciso acessar a máquina do cliente remotamente. Então, ao invés de colocar o computador nas pernas, eu tenho essa base, que aí o computador fica ligado numa tomada que tem no carro, e ele então funciona da mesma forma como se eu estivesse no escritório, como se o escritório estivesse comigo aqui, tá? E aí a grande novidade é que eu liguei esse sistema, esse programa de gravação, ele conecta com o Bluetooth do carro, e eu consigo começar a gravar e parar de gravar apenas apertando esses botões aqui na direção. Então, beijo a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, gente!